Senhoras e senhores, muito boa tarde. Mais uma vez estamos aqui sob os auspícios do Instituto Cultural Vale, que é o patrocinador cultural desse projeto BH Choro, que este ano inovou com as palestras que são realizadas antes dos shows que começam às 18 horas. E hoje nós temos aqui o nosso querido Paulo Ramos, que é o produtor desse show, desse evento, né? E é também diretor cultural do Clube do Choro de Belo Horizonte. O nosso querido Silvio Carlos, que é um pesquisador de choro, mineiro da cidade de Itabira, nosso companheiro aí de todas as horas do Clube do Choro de Belo Horizonte. E contando hoje também com a presença do Silvério Pontes, esse músico fantástico, maravilhoso que o Brasil nos deu, e que está aqui conosco nesta tarde. Mais tarde ele estará aqui com o Clube do Choro de Niterói, fazendo o show das 20 horas de hoje, né? Já me encontrei com muitas pessoas que disseram assim: puxa vida, já vai acabar? Quer dizer, nem bem começou, vocês estamos aqui desde sábado, mas as pessoas começam, né, a se acostumar com o horário do choro, com o final de semana nessa praça gostosa deste bairro boêmio de Santa Teresa. Então, vamos ao debate e à palestra falando de choro. Paulo Ramos, você começa? Eu acho que o nosso mediador, o Silvio, poderia começar falando da experiência dele como músico e como ex-diretor cultural do Clube do Choro, o que nós pretendemos. Boa tarde a todos. Está sendo um prazer para a gente, né, fazer parte desse debate, e é muito importante. Hoje a gente fala muito, usa muito a palavra acesso, né? A gente gostaria que as pessoas tivessem amplo acesso a um monte de coisas, né? Desde assim, ao acesso físico, né? Ao acesso à movimentação, ao movimento, acesso, né, aos parques, praças, e o acesso também à cultura, né? E nesse aspecto, que é a parte que cabe a gente, né, nós somos, nós três, nós quatro, todo mundo aqui, né, do Clube do Choro, os participantes que vêm dos clubes de choro de fora, né, na nossa prática é o choro, né, que é a música mais importante que nós temos, que é a música instrumental, né, original brasileira, né, tem suas raízes, matrizes na Europa, na África, mas é a nossa música genuína. E o que a gente sempre gostaria é que esse acesso, né, a essa música fosse amplo. E graças a alguns projetos, né, que a gente vem desenvolvendo, né, na pessoa do Silvério Pontes, que criou um projeto magnífico no Rio chamado Choro na Rua. E aqui nós temos em Belo Horizonte o Choro na Praça. E esses projetos visam o quê? Levar essa música instrumental para as pessoas, né? Muita gente conhece o choro de ouvir, mas assim, muita gente não tem esse contato próximo do músico. Isso é muito importante. Então esses projetos visam isso mesmo, deixar o músico próximo das pessoas, sabe? Essa interação é fantástica, né? Traz uma satisfação enorme para o músico, né? Então eu vou dar a palavra aqui para o Paulo ou Silvério, que vai contar sobre os projetos, né? E a gente vai conversando ao longo desse debate. Obrigado. Em Minas Gerais, a gente costuma dizer que o visitante tem a preferência. Por favor, Silvério. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui mais uma vez. Essa parceria com o Paulo Ramos e com a cidade de Belo Horizonte, que a gente ama tanto, essa cidade que hoje está assim, muito forte no cenário brasileiro do choro, até mais do que o Rio de Janeiro. Eu sempre comento isso com o Paulo e com meus amigos, com o Marcão e com o Silvio, que Belo Horizonte hoje, se você quiser ouvir música todos os dias, principalmente o choro, você vai ouvir. A cidade realmente desencantou com essa coisa da música instrumental, principalmente o choro, é bem forte. E isso nos alegra muito, porque
O choro é uma música popular, instrumental, assim como o Silvio falou, é a música mais importante do Brasil. Essa música começou no século retrasado, há mais de 150 anos. O choro existe e ele está vivo em todas as cidades do Brasil. Uma pequena cidade, Paulo, que você viaja para o Nordeste, para o interior de São Paulo, tem um movimento de choro. É incrível como essa coisa nunca deixou de existir, né? O que precisa realmente é o poder público abraçar essa causa, né? Porque a cultura e a música, ela precisa estar bem perto das pessoas, nas praças. Lá no Rio nós tivemos essa experiência, porque lá no início do século, quando começou esse movimento de música, que não tinha rádio, não tinha televisão, a música era tocada nas praças, principalmente nos coretos, né? Pixinguinha, antes do Pixinguinha, Anacleto de Medeiros, Chiquinha Gonzaga, eles tocavam, e os grupos de sopros com Anacleto de Medeiros, eles tocavam nas praças do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade que tem mais coreto que eu conheço no Brasil, e nenhum deles hoje é usado para nada. Tem coreto em Quintino, na Ilha do Governador, inclusive o coreto da ilha de Paquetá chama Anacleto de Medeiros. Então, quer dizer, a cidade, as grandes cidades têm um potencial enorme para essa coisa de ter a música bem pertinho das pessoas. E o propósito do Choro na Rua é esse, exatamente a gente revigorar e reviver esses bons tempos da música, porque a música boa, ela vai ficando, né? Assim que você vê, o choro existe há 150 anos e ele é a música que mais evoluiu no Brasil, foi o choro. Por quê? Hoje você vê a informação que nós temos na internet, com essa garotada tocando super bem, com partituras disponíveis nos sites da Escola de Choro lá no Rio de Janeiro, lá em Brasília. Se você entrar no site lá da escola portátil, você vai encontrar um monte de música escrita para bandolim, para sopros, e assim como lá na Casa do Choro do Rio de Janeiro. Então é muito importante essa coisa da gente fazer formação de plateia, porque as pessoas merecem ouvir uma música boa, e o choro, ele é uma música que cativa realmente, porque eu já tive várias experiências assim, de estar tocando, Paulão, na praça, e tá andando assim um casal com 2 filhinhos, a gente tocando na Praça Sans Pena, no Rio de Janeiro, aí a gente tocando aquele som de longe, aí andando um pai, a mãe, 2 filhinhos, os filhinhos olhando para trás para ver onde estava aquela música. Então, quer dizer, o que a gente precisa é exatamente isso, mostrar essa música para as crianças, porque as crianças merecem uma educação musical boa, né? O Brasil é um país rico que tem muitas coisas que a televisão não mostra, infelizmente, mas a gente precisa arregaçar a manga e levar a música para a praça, para as feiras, né? Eu tive uma ideia uma vez, Paulão, de tocar no mercado de peixe lá em Niterói. Aí o cara falou para mim: você está ficando doido? Eu falei: não, estou ficando doido, no mercado de peixe vai todo fim de semana, está lotado de gente. Se você tocar uma música lá, todo mundo vai parar para ouvir. Então, quer dizer, a gente tem essa experiência, sabe que funciona isso. O que precisa realmente é essa parceria do poder público, do comércio, das pessoas. Para você ter uma ideia, a gente começou a tocar na praça lá em Santos Dumont, lá na Praça Santos Dumont, no Rio, na Gávea. No início tinha 100 pessoas, na segunda semana 300, no segundo mês, no quarto mês 500, no quinto mês já tinha mais de 3.000 pessoas na praça ouvindo choro. Então, quer dizer, isso é uma prova que essa música está viva e a criançada sobe no palco, todo mundo participa. Isso é muito importante para nós brasileiros e músicos que tocamos esse gênero, né? Porque é a única forma da gente realmente passar uma coisa boa, porque essa música, ela é forte, ela é poderosa e qualquer criança gosta. Eu falo que criança, meia-idade e velho gosta dessa música.
né? Boa tarde a todos. Interessante a primeira coisa, e é muito feliz que hoje seja 1º de maio, dia do trabalho. Nós todos aqui somos operários da cultura. Nós arregaçamos as mangas e trabalhamos horas e horas para fazer um evento agradável, um evento limpo, um evento com música boa, com um som bom, porque vocês que são público merecem. E a gente precisa pensar nessa questão do operário, porque atrás do palco, atrás do show, tem uma engrenagem grande, pesada e às vezes difícil, né? Nós sabemos, né? E a ideia dessa palestra é justamente o seguinte: cada vez mais que nós lutamos para democratizar a cultura, para fazer uma cultura de acesso a todos, a mais fácil possível, ter uma condição de ter cadeira, de ter uma sombra, até para colocar esse palco, para vocês terem uma ideia, nós viemos aqui durante quase um mês para ver como é que era a sombra na hora do show, para que vocês não ficassem no sol. Porque se montasse o palco de uma forma diferente, nessa hora vocês estariam tomando sol. Então, ninguém pensa que isso acontece, mas faz parte do nosso trabalho enquanto operários da cultura. O Silvio aqui já foi diretor do Clube do Choro, nos primórdios do Clube do Choro, sabe bem disso. E eu gostaria de acrescentar ao que o Silvério disse uma coisa interessante. O Bega Choro, que é esse projeto, a primeira vez que o Bega Choro foi realizado foi em 2008. O Clube do Choro foi fundado em maio de 2006. Então, um dos shows do Bega Choro foi o Clube do Choro. Enquanto o Silvio era diretor cultural, eu nem sócio do Clube do Choro era. Eu entendia que, como produtor cultural independente, ao participar do Clube do Choro, isso traria algum tipo de inconveniente. Depois nós chegamos à conclusão que não. O Assir, quando o Assir se transformou presidente, foi eleito presidente, ele me convidou para ser diretor cultural. Então nós fizemos uma união do privado com a instituição sem fins lucrativos. É o que nós temos hoje. O Clube do Choro hoje é uma instituição sem fins lucrativos que é gerida com mentalidade de empresa. Então nós cada vez mais procuramos no Clube do Choro obter recursos para realizar eventos, porque nós não cobramos ingresso. Acho que 99,9% dos eventos que nós fazemos são gratuitos, são democráticos, tem acesso para todo mundo. Você pode trazer sua família tranquilamente. A gente nota aqui a quantidade de crianças brincando aqui. Isso não é evento de funk, sem nada contra o funk, mas que tem quebradeira, tem porrada, tem confusão. Aqui nós estamos em casa, estamos em família, todos nós. Então é importante enfatizar esse aspecto do evento na rua. É que o evento na rua precisa, primeiro, antes da qualidade do show, do convite, precisa do conforto e da segurança do público. Isso é fundamental para nós. Eu faço evento há 20 anos. Todo evento que eu faço, eu pago um seguro. Seguro se alguém cair, machucar, quebrar o pé. Sei lá, a gente nunca sabe que hora que cai, né? Ou tiver alguma coisa. Felizmente, o seguro ganha o meu dinheiro fácil. Nunca usamos o seguro para nada. Nós temos uma ambulância de plantão. Todo evento tem uma ambulância de plantão, por força de lei e porque nós interessamos entre eles. Felizmente, nunca utilizamos a ambulância para nada. Então, significa que tem segurança, que tem tranquilidade. E isso, eu enfatizo essa questão, porque a parte artística, os dois aqui estão mais habilitados que eu, porque são dois artistas, eu não sou artista, eu não toco nem caixa de fósforo. Então, o que acontece? O que nós, que não somos artistas, que não tocamos instrumento, temos que fazer isso.
primeiro, escolher. Segundo, pensar. E terceiro, dar condições a todos. Condição ao músico de trabalhar, receber em dia. E nossos eventos do Clube do Choro têm um pequeno defeito. O Clube do Choro paga antes do artista subir no palco. Tem dois aqui que podem testemunhar isso. Nossa, o músico não fica procurando o produtor. O produtor vai embora com o meu dinheiro, cadê ele, cadê? Não, já está com dinheiro no bolso. E quando ele sobe aqui, o pouco que nós pagamos, é bem verdade, mas é o máximo que nós podemos pagar, está no bolso de cada um. O Pix já rolou há tempo. Então, essa é a condição que o Clube do Choro de Belo Horizonte, que é a IDEAR, que é a empresa que é a patrocinadora desse evento, que é a realizadora desse evento, tem segurança, condições, qualidade de som, qualidade de artista e criar um ambiente no evento para que as pessoas realmente se divirtam. Porque aquele evento você fica 15 minutos da vontade de ir embora, é terrível. Ontem nós assistimos aqui um espetáculo fabuloso, uma plateia enorme que não queria ir embora. Mas nós temos que encerrar. 22 horas não pode ter mais nenhum zumbido, sob pena de multa. Então, mais um. O músico até quer, mas não tem jeito. Então, preliminarmente, a primeira abordagem minha é essa. E vocês, público, saibam que quem faz isso está preocupado com vocês. Em primeiro lugar. Depois a gente preocupa com o músico. Depois preocupa com o resto, a cerveja gelada e outras coisas. Mas em primeiro lugar é o público. Isso, Paulo conseguiu, em poucas palavras, resumir, a preocupação no momento do produtor, e ocupa esses espaços, públicos, e atrás disso tem uma série de exigências, as prefeituras, elas têm umas normas que têm que ser seguidas para o bem-estar do público, Então isso é muito importante. Então como ele falou, tem uma série de tarefas, de planejamento, atrás de um espetáculo. Lá no Choro da Rua também, com certeza, tem tudo isso. E só para colocar um outro aspecto, um outro ponto aí da música, que a gente está citando, que é o choro, o acesso às pessoas, eu entendo assim que a música nossa é como se fosse fizesse parte do ensino, porque as pessoas só conhecem, ou só têm acesso, se elas forem alguém levar ao conhecimento delas. Por isso que era muito importante, há muitos anos tinha lá no canto orfeônico nas escolas, instituído pelo Vila Lobos na época, onde as crianças tinham acesso à música. Isso é muito importante. E eu participei de um projeto há um tempo atrás, chamava-se Música nas Escolas, em que a gente levava a música instrumental para as escolas de periferia. Essas crianças, normalmente, as crianças que não tinham acesso a esse tipo de música, somente a música instrumental. E eu me deparei com uma criança, assim, como o Silvério falou, a criança, ela tem, assim, uma ligação enorme com essa música, porque a música é muito viva, muito rica, A gente costuma, assim, dizer que a criança parece, tá sentindo aquela música até mais que a gente. Aí nós fomos numa escola, no bairro da periferia, aqui de Belo Horizonte, aí nós fizemos um show de música instrumental, que era o choro, e essas crianças, se não me engano, da 4ª série ou 5ª série, e um desses meninos se dirigiu a mim e falou: moço, engraçado, eu nunca ouvi música só tocada, eu só conheço música cantada. Ou seja, na casa dela, dessa criança, talvez ela não existe, ela nunca ouviu uma música instrumental, Então ela ficou admirada, e ela virou uma aluna, nesse trabalho nós tínhamos oficinas, virou um grande aluno de flauta, dessa criança que estava lá com essa. Então, é o que eu estou dizendo, a gente tem que levar essa música e a gente com certeza vai ter uma reciprocidade, que as pessoas adoram essa música. Nós vamos mais tarde, na parte das 18, depois das 20, às 20 vem o pessoal do Niterói, aí é um show só, Como diz o Paulo, a turma do Butantã, a melhor escola do choro do Brasil, vem aí da turma do Silvério.
Então vocês vão ter a oportunidade, né, de quem não conhece, não tem contato com essa música, de se deliciar, né? Nós, assim, somos suspeitos, nós adoramos. Vou passar a palavra para o Silvio. Você falou uma coisa interessantíssima, porque eu comecei a tocar trompete porque eu era criança, com 8 anos, meu pai tocava na banda, meu tio tocava na banda, tio dos dois lados, meus primos, todo mundo tocava na banda de música, entendeu? Uma banda de música no interior do estado do Rio, de Minas Gerais, fez um papel de muitos anos importante na formação de músicos, né? A minha história começou na banda. Então, eu, com 8 anos, eu me lembro que eu saía da igreja, a minha cidade é bem pertinho de Muriaé, Minas Gerais. A minha cidade é Laje do Muriaé, por conta do rio Muriaé que passa na minha cidade. A minha cidade já é estado do Rio. E essa cidade é bem pequena. Hoje nós temos 10 mil habitantes lá ainda. E eu me lembro que criança, Paulão, eu ia para a missa com a minha mãe na igreja. Depois a minha mãe descia comigo, me botava para ouvir, sentadinho do lado do meu pai, para ouvir música na sede, no ensaio da banda de música. Então, quer dizer, eu comecei a ouvir música na banda de música. Então, para mim, para minha formação, para o meu entendimento, isso foi uma maior riqueza que eu tive, sabe? De poder ter tido essa oportunidade de ter acesso à música, à banda que tocava de tudo, tocava dobrado, tocava machiste, tocava valsa. Então, quer dizer, se a gente hoje eu já estou com 60 anos, eu tenho uma responsabilidade muito grande, principalmente com a criançada, de mostrar essa música, que essa música que ela está viva, que ela precisa ser executada. E hoje as escolas de música no Rio de Janeiro tem mais de 1000 alunos. A escola de lá de Brasília tem mais de 2000 alunos, a Rafael Rabelo, e tudo jovem, criança começando a estudar música. Nós temos que batalhar para ver se Belo Horizonte monta o Clube do Choro com uma escola de choro para ensinar a garotada, né? Eu acho isso importante. Você vê um menino talentoso, mas ele precisa ser desenvolvido. Em Niterói nós temos o projeto Aprendiz, que começa, as crianças começam a aprender música na escola, né? Que lá o prefeito Axel, ele valoriza muito as 2 escolas de música para crianças carentes, que é o projeto Aprendiz, que tem mais de 600 alunos, e a Orquestra da Grota, que era uma comunidade, que tem mais de 1000 alunos. Então, quer dizer, essa criançada que está tendo contato com violino, com cavaquinho, com instrumento de sopro, envolvendo com a música, está ocupando a cabeça e aprendendo a música, porque trabalha o outro lado do cérebro. A criança que aprende música, a gente sabe que ela é um diferencial, né? Que ela tem concentração melhor, essa garotada é que daqui a 20 anos vão estar aqui no nosso lugar fazendo esse papel que nós estamos fazendo, de levar essa música. Então, essa continuidade, essa bola de neve, ela precisa ser plantada, essa sementinha, em todos os lugares. Eu acho que esse projeto, eu estou muito feliz, porque lá em Niterói nós fizemos esse ano o primeiro festival de choro, inclusive o Paulo ia fazer junto comigo. A gente fez o projeto para a prefeitura, só que esse ano, aí veio a pandemia, a gente não conseguiu fazer. Esse ano a gente conseguiu fazer o primeiro festival de choro, e a ideia é pegar esses alunos da escola do projeto Aprendiz e da Escola da Grota e fazer o Clube do Choro com esses alunos aprendendo, aprimorando mais o conhecimento musical, né? Então isso é importante. A propósito disso, é o seguinte: o presidente do Clube do Choro, Arcir Letal, aqui presente, e a nossa ideia, a nossa próxima batalha é materializar a escola de choro do Clube do Choro de Belo Horizonte.
A gente vem lutando por isso há muito tempo, tentando obter uma sede, para que nessa sede a gente consiga pegar os nossos músicos, principalmente os decanos, para ensinar as crianças, passar para elas os conhecimentos que eles têm. Isso veio num ritmo que tomou corpo, que foi refreado pela pandemia. Pós-pandemia, nós estamos retomando as atividades do Clube do Choro, com as dificuldades de sempre, e a gente não está aqui para chorar pitanga. A gente, quando entrou no Clube do Choro, sabia que não é fácil. E para nós, o fácil e o difícil é a mesma coisa. Tem que fazer, vamos fazer, tem que lutar, vamos lutar. Então, ontem aqui o Henrique Neto esteve aqui e nós materializamos aqui para ele, em palco, a nossa intenção de copiar a escola Rafael Rabelo. Por que nós queremos copiar a escola Rafael Rabelo? Meu Deus do céu, a roda já foi inventada. Vamos então só rodar? Vamos pôr ela para rodar? Vamos inventar uma escola nova, não? Aí ele se dispôs a fazer um convênio conosco. O pai dele, o Reco, foi muito receptivo, né? Ficou muito interessado em fazer isso aqui. E nós queremos copiar o modelo que eles têm de sucesso em Brasília, que eu acho que o modelo de Brasília se aproxima mais de Belo Horizonte do que o modelo carioca. O modelo carioca é um pouco diferente do que nós podemos fazer aqui. E vamos tentar fazer a escola aqui. O Clube do Choro é dinâmico. Daqui a pouco o Assir não é presidente, o Silvio será presidente, o Cício será presidente, o Zé Carlos, um outro sócio do Clube do Choro. Mas ele vai continuar isso, porque não é um projeto pessoal, não é um projeto do Assir, do Paulo, do Silvio, de alguém. É um projeto do Clube do Choro, que é uma instituição que veio para ficar. Nós não temos intenção nenhuma de parar com o Clube do Choro. E todo mundo que é associado ao Clube do Choro também pensa assim. É um negócio que nós gostamos. Dá um trabalhozinho, mas nós gostamos do trabalho também. Não é porque dá trabalho que a gente vai desistir. Não é. Todos nós, no dia do trabalho, nós somos pegados. Não temos essa de é difícil. Difícil é o que não aconteceu ainda. Então é possível. Então, o Clube do Choro de Belo Horizonte, nós estamos dizendo para vocês aqui, em alto e bom som, nós vamos implantar uma escola de música antes de acabar o nosso mandato. É uma correria, mas nós vamos fazer, vamos deixar a semente plantada e quem vier depois vai regar essa semente, isso vai dar frutos e tomar a Deus que a gente consiga revelar talentos. Além disso, nós temos uma outra questão, que o Marcos Flávio, que é da UFMG, e que tem um trabalho sensacional, e quando nós iniciamos essa história de fazer palestra antes dos shows, eu estava falando, tudo no começo é difícil. Hoje nós temos poucos espectadores, mas eu me lembro um músico, eu fui num show dele e tinha muito pouca gente. Aí ele cantou lá, bateu palma, ele pegou e falou assim: eu agradeço essas palmas, poucas, porém sinceras. Assim é o nosso caso. Hoje nós temos uma plateia pequena, porém sincera, porém interessada. E nós temos um outro fenômeno hoje, que é a internet. Essas palestras estão sendo gravadas, elas vão ser disponibilizadas na rede e vão ter acesso. Pesquisador no futuro vai ter onde pesquisar, vai saber como é que as coisas começaram. E é muito interessante. E só finalizando esse assunto de aprendizado e despertar a vocação, o que o Marcos Flávio estava dizendo é que as orquestras sinfônicas que têm dinheiro sobrando, que estão aí desde o tempo que Luís XV era rei de França, então uma estrutura montada, os funcionários são pagos pelo Estado, se apresentam no Palácio das Artes e nos grandes teatros, elas estão à procura de público. O público das orquestras envelheceu. E as orquestras, no alto do pedestal delas,
elas não cuidaram de fazer um público novo. Então tem músico novo, porque tem um salário bom, é uma profissão, mas não tem público. E aqui, nós aqui do Choro, nós estamos procurando isso. Menino que está aqui brincando ali, ó, correndo, está ouvindo, alguma coisa ele vai ouvir. E quando ele ouvir isso, e ele interessando, ou ele será músico, ou será um espectador de música. Porque eu estou aqui batalhando pelo Clube do Choro e não sou músico. Eu sou admirador dos músicos. Muita gente pode fazer isso. Alguém vai ter que produzir no meu lugar. Alguém vai ter que tocar no lugar do Silvio, tocar no lugar do Silvério. Então, alguém tem que tocar no lugar do grandão aqui, ó, para fazer o Libras. O Anderson que está fotografando, o Emerson que está ali a cadeia produtiva tem que continuar. As pessoas têm que existir isso. E isso existe como? Existe, segundo nós entendemos, da seguinte forma: nós que estamos na ativa, vamos criar uma palavra que para nós, em português, isso foi um sócio meu japonês que me falou. Aqui no Brasil é um palavrão, lá no Japão é um elogio. Vamos criar cobiça nas pessoas. Porque aqui cobiça no Brasil está associada em querer a coisa dos outros. Não é isso a cobiça que nós estamos falando. A cobiça é desejar fazer, é desejar tocar, é desejar produzir. Então esse despertar de vocação, de vontade de fazer as coisas, é que eu estou usando a palavra cobiça agora em homenagem a esse senhor que foi muito meu amigo, nós trabalhamos juntos muitos anos. Quando ele falou cobiça comigo, no Brasil cobiçar é querer a coisa do alheio, né? A gente não entende assim? Não. Lá no Japão, cobiça você tem que almejar alguma coisa maior que você faz. E essa é a nossa batalha. Despertar, não só no profissional que faz, mas na plateia, desejo de vir assistir um espetáculo. E para isso o espetáculo tem que ser bom, o espetáculo tem que ter qualidade. Aí já é com o Silvio, com o Silvério. Isso aí. Falou bonito, Paulo. Isso tudo que o Paulo está dizendo, a gente pode resumir na palavra ensino, ensinar as crianças, né? Levar o conhecimento para as crianças, principalmente, dessa música nossa, a música brasileira. Quando a gente fala de choro, pode expandir para o choro, para a música popular, para o MPB, baião, as músicas de diversas regiões do Brasil. Então, esse conhecimento é muito importante. Acho que os pais hoje, se descuidam um pouco, e as crianças, elas por si próprias, elas começam a acessar algumas músicas, ou através de colegas. E eu acho muito importante, assim, tudo bem, existem músicas maravilhosas de todos os gêneros, mas essa música nossa é tão importante que ela não pode ficar de lado. Então, eu acho que se a criança tiver, escutar um pouquinho, ela vai participar, ela vai desejar tocar, vai aprender a tocar o instrumento. Agora, voltando ao assunto mesmo nosso, que é ligado com o movimento, né, de choro nas ruas, nas praças, eu vou fazer uma pergunta para o Paulo e para o Silvério, que eu gostaria que eles respondessem, de que forma a gente podia levar assim, aos gestores públicos, né, aos empresários, a importância dessa ocupação, né, das praças, das ruas. E eu acho assim, só para resumir, eu acredito que um evento como esse aqui, por si, já prova como é importante e que é um sucesso, né? Vocês vão, agora, por exemplo, vocês chegaram mais cedo, mas os shows vão ter início a partir das 18 horas, vocês vão ver como essa praça vai ficar cheia. Entendeu? O interesse é enorme. Tem muita gente viajando por conta do feriado, mas tem muita gente que está aqui para assistir esses shows. Então eu gostaria de perguntar para eles o que eles acham, ou como se propõem a levar, né, aos gestores, né, aos empresários, esse tentar obter um patrocínio, né, ou recursos para amparar esses projetos, né, de música nas ruas e nas praças. Vou perguntar primeiro ao Silvério.
O Brasil é um país rico em todos os segmentos. Eu acho que nós conseguimos levar a nossa música para o mundo. Eu sou prova disso porque eu tive um convite para tocar no Japão antes da pandemia. Eu fui convidado para tocar com os japoneses. Cheguei lá, tinha banda sinfônica, big band, regional de choro. O japonês, eles todos são apaixonados pelo choro, Paulo. Eu dei aula de choro para vários músicos de sopro. Reuniram assim mais de 40 músicos, fazendo oficina de choro, mostrando como é que é a linguagem, como é que toca o choro, não é a essência de como a gente interpreta essa coisa. Eu acho que em todo lugar, né, se você vai nos Estados Unidos, em New Orleans, o poder público abraça o jazz. Se você vai em Portugal, o fado é valorizado. Se você vai nos Estados Unidos, o jazz. Se você vai na Argentina, o tango, a música está lá preservada. E aqui no Brasil nós temos um ouro na mão, que é o choro. A única maneira de um músico brasileiro representar a música brasileira fora do Brasil é tocando choro. Eu tenho experiência disso, porque eu vi nos festivais de jazz. Hoje em dia o Hamilton de Holanda toca em todos os festivais, o próprio Yamandu mora em Portugal. Então, essa música ela é muito poderosa, mas ainda é uma música nova para a Europa, para os Estados Unidos. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, até porque hoje em dia, Paulo, já temos o Clube de Choro na Holanda, Clube de Choro em Paris, Clube de Choro no Japão, Clube de Choro em Portugal. Então, quer dizer, essa música, se ela fosse uma música de brincadeira, você acha que o músico ou o gestor de um outro país iria interessar pelo que nós temos de melhor? Porque, cara, é impressionante como falta habilidade nessas pessoas do poder público para ter esse entendimento. Eu não sei se é uma vontade de realmente não querer, né? Eu acredito que não. Essa parceria ela é muito importante com o poder público. Por quê? Porque o gestor, né, o cara que tem acesso, que pode liberar tudo para fazer um show numa praça dessa aqui, dá uma mão de obra danada. Eu sei que eu estou tocando lá no Rio, para você fazer um show na praça, lá na Gávea, você tem que passar pela prefeitura, tem que passar pelo bombeiro, tem que passar por não sei o quê, tem que passar para não sei o quê. Então, eu acho que o poder público poderia facilitar bastante a nossa vida, porque quem é parceiro realmente da música são as pessoas que vão lá ouvir. Para vocês terem ideia, lá na Gávea, a gente bota um Pix lá, porque a gente não tem o dinheiro do poder público, o cachê do músico. A gente bota um Pix e o cachê às vezes é muito melhor do que um cachê que a gente ganha num show. As pessoas colaboram mesmo, vão lá, passam o chapéu. Isso não é vergonha nenhuma, porque essa música, ela é uma música rica, que ela traz coisas boas. E em todo lugar do mundo, assim, em Cuba é assim. Se você for nos Estados Unidos, tem músico tocando na rua, bota o chapéu. Então, quer dizer, isso para nós não é vergonha, mas o Brasil é uma vergonha a gente não ter a parceria desse poder público que poderia estar mais junto com isso tudo, porque a gente ia ganhar qualidade de vida para as pessoas. Você vê uma praça dessa aqui, com música boa, com essa criançada aqui, e um público maravilhoso, isso é tudo que nós estamos querendo, gente. Né? Então, está faltando só vontade política, parceria com o comércio, parceria com as pessoas, e a gente fica muito feliz, né, em saber que isso já está melhorando, que a gente está conseguindo fazer essa coisa funcionar melhor, né, Paulo? Olha, eu concordo com vocês dois, vocês colocaram muito bem a questão, mas eu vou abordar um outro lado
Eu lembro de um filme que chamava O Outro Lado da Meia-Noite, né, que é o que não está do lado escuro. É o seguinte, nós, na minha empresa particularmente, e o Acir também tem essa experiência, porque ele é um empreendedor, nós apoiamos tudo que você disse, estamos de acordo, mas nós somos estoicos. Nós hoje utilizamos o que a lei proporciona. Não é boa a lei? O que eu posso fazer? Procurar o deputado que eu votei, eu nem sei quem é, mas se eu soubesse eu iria atrás dele, para que ele propusesse uma lei melhor. Mas na medida que isso não acontece, eu utilizo a ferramenta que está disponível. E o que acontece hoje? Aí é que vem essa questão do... Hoje um projeto como esse aqui, que é um projeto de lei federal, lei Rouanet, você faz o projeto, demora aí por volta de 6 meses. Antigamente, o governo anterior demorava muito tempo para analisar. Hoje nós temos uma promessa de voltar aquele prazo de 6 meses para analisar. Então, um projeto, você pensar no projeto hoje e ele ficar em condição de receber recurso, é 1 ano de tramitação. Bom, em 1 ano, a inflação já comeu o seu orçamento. Você começou com a expectativa que o pau que ia custar R$1.000 já está custando 1.200. Bom, o que acontece? Aí você tem um projeto aprovado, você tem que sair para a captação. O que acontece com a captação hoje? Hoje, o Instituto Vale, que está patrocinando isso aqui, ele abre um edital. O edital tem por volta de 4.000 inscrições. E são escolhidos 50 projetos. Então, entre 4.000, você tem que ser muito bom para estar entre os 50. Eu não estou dizendo isso para puxar a sardinha para o lado, não. Estou dizendo para que é verdade. Você, o empresário, tem à disposição uma quantidade enorme de projetos. Aprova-se projeto de monte. Mas aí o empresário fala, o que é melhor para mim? O que vai atender ao interesse da empresa, a orientação de cultura, é balé, é música, é artes plásticas. Ele vai ter que fazer a opção dele. É circo, a arte que for. Porque a lei é para toda arte, todo tipo de arte. Então, o que é que resta para nós? Aí é que entra o depoimento que eu estou fazendo com vocês aqui, de quem tem mais de 20 anos de janela fazendo isso. Estou quase 30 anos fazendo isso. Cara, você tem que fazer um projeto bom, porque se ele for muito bom, a chance de ele entrar ainda é pequena. Você tem que ter um projeto bom e dar sorte. Acender uma vela lá e agarrar com o santo para ser escolhido. Porque não é fácil. Agora, um projeto começa no nome. Nós agora fizemos um projeto pequeno, foi aprovado na lei municipal, que é um recurso pequeno, mas o nome do projeto é um bochicho no meio nosso. O projeto se chama O Choro Dessa Cidade Sou Eu. Clube do Choro de Belo Horizonte. Mas as pessoas só leram a primeira parte. O Paulo está falando que ele é o Choro de Belo Horizonte. Quem está falando que é o Choro de Belo Horizonte é o Clube do Choro de Belo Horizonte. Não é Paulo, não é Zé, não é Mané, não é Antônio, não é Pedro. Mas o ciúme é um negócio natural. O ciúme de mulher é uma coisa muito agradável, né? A mulher ciúme o cara, não gosta, mas é bom. Mas homem, ciúmar homem, é dose, é difícil. E o que nós estamos vendo agora é ciúme de homem. Você falou que você é o choro. Eu nunca falei que eu sou o choro. O Clube do Choro de Belo Horizonte falou que é o choro da cidade. Por quê? Porque o Clube do Choro de Belo Horizonte é você, sou eu, são vocês, são outros que não estão aqui, são outros que já foram do clube, são outros que virão para ser do clube, são os que não são sócios do clube, mas tocam choro. Então, o choro somos todos nós. Mas é difícil, quer dizer. Então, vejam bem, um pequeno problema. Eu estou fazendo uma brincadeira aqui, mas é sério.
por causa do nome, dá um bochicho. Você sabe qual que é o lado positivo? Porque está falando mal, mas está falando mal de mim. Então, está falando mal de mim, está divulgando. Então tem que pensar assim. Agora, quem é o show de Belo Horizonte? É o Cício, é o Zé Carlos, é o Hélio Pereira, é o Silvio, somos todos nós, é o Assinantão, é o menino que está aprendendo. Qualquer um é o show de Belo Horizonte. Somos todos nós. O choro somos nós. Agora, quando eu disse foi para editar a música baiana lá, que é o choro. Essa cidade sou eu, não tem uma música baiana? A música da Ivete, né? É da Ivete? Não, acho que é da outra. Essa cidade sou eu. Exatamente. Eu aproveitei essa ideia para colocar esse nome. Daniela Merkel, né? Obrigado aí, tá vendo? Olha o Chorão aí, ó. Chorão potencial, tá vendo? Chorão participando aí. Canta choro também, a Daniela canta choro. Tá convidado para vir aqui pro Clube do Choro, participar aqui, ajudar a produzir. Falou, irmão? Mas então é o seguinte, é isso que nós estamos querendo dizer. E a dificuldade de fazer o choro na rua, que é o tema dessa palestra, desse bate-papo, aliás, é o seguinte, existe, mas nenhum de nós que está aqui e fazendo isso, nós não vamos chorar pitanga, né? Nós vamos fazer isso que nós estamos fazendo. Quantas vezes mais a gente conseguir fazer isso, fazer uma coisa desse tipo, nós estamos eliminando e estamos pressionando quem pode ajudar a pensar nisso. Porque se a gente ficar no cantinho chorando, sofrendo bullying, esquece. Nós temos que crescer, incomodar, entrar no mercado, ser grande, dar público. E levar isso para as pessoas. E levar para as pessoas. A gente estava brincando no camarim ali, só encerrando, um minutinho. Ontem nós tivemos uma tomada da Rede Globo aqui, durante o evento. Nós nunca conseguimos a Rede Globo durante o evento. A Rede Globo vai até em jogo de bolinho de gude, mas não ia no evento de choro. Veio ontem, vamos bater palma, tomara que venha hoje, tomara que venha na semana que vem, no mês que vem, no evento de quem quer que seja. É isso que nós precisamos. Nós precisamos crescer, nós precisamos ser fortes, nós precisamos ter qualidade. Quando isso acontecer cada vez mais, quando a gente incomodar, porque um elefante numa sala incomoda. Quando a gente se transformar num elefante, alguém vai ter que desconfiar que tem um elefante dentro da sala. É isso aí. Eu queria apenas lembrar o seguinte, que a gente vai ter assim, uma vida dedicada ao rádio, à música e etc. Então, nós acompanhamos, né, como essas coisas foram se desenvolvendo. Então, ao ser celebrado o Dia Nacional do Choro, escolhido a data de aniversário do Pixinguinha, já foi um grande ganho para todos nós que defendemos esse ritmo brasileiro tão gostoso, tão maravilhoso, que nós somos acostumados com ele e o praticamos. Então, a partir da criação do Dia Nacional do Choro, nós tivemos um outro ganho espetacular, que foi a Lei de Incentivo à Cultura, que foi criada pelo ministro Rouanet, que passou por lá e deixou essa marca, e virou a Lei Rouanet, que é uma lei de incentivo à cultura, de todos os tipos de cultura que se pratica nesse país, e que essa lei, ela vem com o seguinte: o governo desonera um tipo de imposto que ele tem e guarda essa desoneração para ser gasto naturalmente com os patrocínios que a pessoa deve imposto. Então, em vez de pagar o imposto, para ajudar a cultura, ajudar a arte, ele patrocina o projeto, né, justamente para ele deixar de pagar o imposto que ele ia recolher, ele pagou um projeto cultural. Isso melhorou porque depois vieram os projetos estaduais, porque logo os estados copiaram a Lei Rouanet, e os municípios também. Então já houve um ganho espetacular, coisa que nós não tínhamos antes, nós passamos a ter. Até porque a gente dependia vamos dizer assim, do humor, da vontade e do amor à música ou à cultura de algum governante. Eu vou lhe citar aqui, por exemplo,
o prefeito Maurício Campos, que um dia nós pedimos a Praça da Liberdade emprestada para fazer uma noite de Seresta dos Namorados com o coral Júlia Pardini e Diamantini Serenata, que então surgia. O prefeito foi lá prestigiar o evento. Quando eu estava fazendo o evento, ele falou assim: pode anunciar que vai ter Seresta aqui toda sexta-feira. Ele não quis saber se ia ter músico, se ia ter conjunto, se ia ter gente para estar ali toda sexta-feira fazendo um projeto de Seresta, mas ele mandou: pode anunciar que toda sexta-feira vai ter projeto de Seresta aqui. E aí? E teve. E aí surgiram grupos de Seresta por toda a cidade. Então, por quê? Por causa de desejo, né? De uma simpatia de um chefe político, de um gerente de uma cidade, né? Que é o prefeito, e que gostou depois, ajudou muito o carnaval e as outras artes, criando inclusive a Velotur, que foi uma empresa que, quando surgiu, foi uma maravilha para os músicos, para os artistas mineiros, porque ela contratava sem essa de... hoje tem um edital, né, que o músico tem que preencher todos os desejos do edital, tudo aquilo que o edital reza. Naquela época não, você era contratado, assinava um contratinho e tal, recebia o cachê e pronto, sem problema nenhum. Tinha que ter, pelo menos, o CPF, né? E senão não recebia. Então, as coisas já melhoraram muito. E hoje, nós já vamos buscar recurso para o Clube do Choro. Quer dizer, nós perdemos tempo com a pandemia, foram mais de 2 anos, né? Hoje nós vamos ter a oportunidade de buscar recurso, né? No governo estadual, talvez no governo municipal também, né? Porque existe uma rubrica no orçamento que ajuda as entidades que estão trabalhando, como os sindicatos. Os sindicatos, eles têm, por exemplo, quando o sindicato tem uma escola, vamos colocar aqui um sindicato poderoso como a Federação das Indústrias, que é a federação de todos os sindicatos, de vários sindicatos da indústria de Minas Gerais. Essa federação, ela recebe, ela tem dinheiro porque ela tem escola, ela tem o Senai, ela tem o SESI, como tem o SESC e o SENAC. Então, são entidades que sabem buscar um recurso, porque eles têm escola de formação profissional. É o que nós vamos fazer. O Clube do Choro vai ter também a sua escola de formação profissional do músico de Belo Horizonte. Sensacional. Muito importante, uma coisa que vocês falaram, a Cirantão principalmente, que conhece muito bem essa coisa da gestão. Esse ano nós fizemos o primeiro festival de choro na minha cidade, coisa que a gente já vem lutando há muitos anos, o Paulo sabe disso, em Niterói. E aí eu estava conversando com o presidente da FAM e com o antigo prefeito Rodrigo Neves. O Rodrigo Neves, ele e mais um outro senhor conversando. Às vezes, um show grande de um artista, por exemplo, um artista que canta na praia de Caraí, Ney Matogrosso, por exemplo, vamos supor, Ney Matogrosso, só a estrutura para botar para um artista tocar na praia fica muito mais caro do que um festival inteiro botando 70, 80 músicos para tocar. Então, quando ele viu aquela belezura, a gente conseguiu fazer um palco enorme na Avenida Amaral Peixoto, em frente às Barcas, em Niterói, e a gente conseguiu botar 2.000 pessoas, fora 100 músicos tocando naquela roda de choro. O prefeito ficou maluco, falou: ô Silvério, o Festival de Choro de Niterói vai entrar para o calendário da cidade. Então, quer dizer, é isso. A gente tem que ter coragem. Vocês têm coragem aqui no Clube do Choro, porque manter o Clube do Choro é isso. Tem que ter amor à música, né? Paixão. O Acirantão é um cara que luta pela música, pela seresta, pelo choro. Você vê, ele é tão apaixonado pelo Clube do Choro, pela música, que ele é o presidente do Clube do Choro. Então, para essas coisas, a gente vê o exemplo em casa. Vocês hoje têm 2 gestores maravilhosos. O Paulo sempre fez evento aqui em Belo Horizonte, né? Essa aqui é a 12ª edição do BH Choro.
Gente, isso é de uma riqueza, de uma sabedoria. O povo mineiro, vocês estão de parabéns, porque a gente lá em Niterói e no Rio, o Rio de Janeiro, então, onde nasceu o choro, a gente não tem uma comemoração do dia do Festival do Choro. A gente tem os músicos que vão lá na estátua do Pixinguinha, lá em Ramos, todo mundo pega o trem para ir até Ramos e tomar benção ao Pixinguinha, mas o poder público, a própria prefeitura, não abraça essa coisa, e nenhuma empresa. Quer dizer, gente, é uma falta de sabedoria, né? Assim, a gente fica triste com isso, porque é uma música poderosa, robusta, não precisa provar nada para ninguém, e a gente consegue fazer muita coisa bacana para uma cidade com o nome do choro. O choro já tem um nome forte, Choro, BH Choro. Olha que beleza. Então, eu me sinto muito honrado de estar sempre aqui em Belo Horizonte podendo tocar. E esse ano convidando todos os clubes do Choro de Santos, de Niterói, né? Então, quer dizer, eu acho que é esse, o caminho é esse. Existe plateia, agora atrás da plateia também existe muito amor de quem está produzindo tudo isso. Então, eu fico muito grato pelo convite de estar tocando e podendo falar um pouquinho de tudo que eu vejo aqui, vocês fazerem com tanto amor. Bom, o Silvério, com essa experiência dele, né, tanto na música como empreendedor, né, desses projetos aí que estão acontecendo no Rio, né, Choro na Rua, esse último festival de choro que aconteceu em Niterói, né, isso é uma maravilha. Eu sempre penso o seguinte, que a gente começa inicialmente com alguma ideia, e se essa ideia é muito boa, com certeza vai colher frutos no final. Então, o exemplo que ele deu, o Choro na Rua começou com 100 pessoas assistindo, no mês seguinte passaram para 200, hoje tem 2.000, 3.000 assistindo. Então, eventos como esse, e essa importância do evento, ela com certeza vai chamar a atenção dos gestores, dos empresários. É como esse projeto, né, da IDEAR, né, que é o BH Choro, do qual a gente está fazendo parte, né? Esse projeto é muito importante e eu torço para que isso aconteça assim, pelo menos uma vez por mês. Né? Isso aqui seria muito bom. Podia ser assim, todo fim de semana, mas uma vez por mês seria ótimo. E a gente vai trabalhar para isso. Tá? A propósito disso aí, só para descontrair um pouco, eu vou falar com vocês, contar para vocês. Obrigado. Mas eu vou contar para vocês uma pequena historinha, ela é engraçada. O Silvério, uma ocasião, me apresentou o prefeito de Paraty, Rio de Janeiro. Aí eu saí daqui e fui para Paraty, acabamos fazendo, Silvério e eu, um festival em Paraty. Um festival que teve nada menos, vou citar só 2 nomes. Era um festival de choro e samba. Paulinho da Viola e Luiz Melodia. Além do Silvério, de Zé da Velha e de uma turma maravilhosa, sensacional. Aí, quando está rolando esse festival, chegou um cidadão lá e perguntou: onde é que você mora? Eu moro em Belo Horizonte. Mas que o mineiro está saindo de Minas Gerais para produzir um evento aqui no Rio de Janeiro, que é o berço do choro? Eu falei: amigo, eu não sei responder, você tem que perguntar para ele, não para mim. Porque ele não faz, Bom, aí o que aconteceu? A partir disso aí, nós ficamos entusiasmados, Silvério e eu, e fizemos um projeto para fazer esse choro e samba nesses moldes de Paraty, nas cidades do Rio de Janeiro, nas cidades que tinham roios do petróleo, à beira-mar. E viajamos, ficamos aí 2 meses com o dinheiro do nosso bolso, viajando e procurando prefeito, etc. Aí chegamos na prefeitura um dia, e o prefeito marcou 7 horas da manhã.
Pô, 7 horas da manhã para músico é o inferno, né? Músico não acorda 7 horas da manhã. Aí eu acordei Silvério, levanta, toma banho, toma café, vamos lá e tal. Aí chegamos lá, o prefeito, como todo prefeito, demora muito a atender. Prefeito não. Se tem uma pessoa que é impontual, não é médico, não, é prefeito. Prefeito é ruim de horário que dói. Qualquer prefeito. Marca 9 horas da manhã, meio-dia, você está lá esperando. Aí nós estamos lá esperando, na antessala, Silvério e eu. E entrou um sujeito assim, perturbado assim, e chegou e perguntou assim: vocês são daqui? Silvério respondeu: não, nós não somos daqui. Ele saiu da sala. Depois ele voltou de novo: vocês são de onde? Eu sou do Rio de Janeiro, eu sou de Belo Horizonte. Ele, saiu. Depois ele voltou e falou assim: vocês são vendedores, né? Vendedores. Nós somos vendedores. Tudo bem. Ele saiu de novo da sala. Depois ele voltou: o que vocês vendem? Que produto vocês estão vendendo aqui? Aí, antes da gente responder, ele saiu. Aí ele voltou outra vez. Aí ele falou assim: o que vocês fazem? Aí Silvério respondeu: eu vendo alegria. Ele olhou para Silvério assim: pô, e você? Eu falei: eu vendo felicidade. Aí ele saiu da sala. Depois ele voltou e falou assim: negócio ruim de vender o vocês, hein? Negocinho ruim de vender. Ruim de vender. Mas é isso, tá vendo? É ruim, mas é isso. O caminho é esse. A gente, com o choro, com a música, tem que levar amor, felicidade e alegria para as pessoas. Então, essa história, eu contei só para ilustrar isso. Nós não desistimos dessa cidade. Nós vamos lá agora de novo. Silvério já tem um outro portfólio, que é o Choro na Rua. Nós já temos um outro portfólio, que é o portfólio do Clube do Choro. Nós somos hoje maiores do que éramos na época. Maiores assim, em potencial de captar. Nós, ao trazermos clubes do choro para tocar aqui, Vamos maricar. nós vamos, com certeza, receber convites para tocar fora daqui. Então é uma forma de levar a música de Belo Horizonte, do Clube do Choro de Belo Horizonte, para outros locais. Na medida que a gente consegue fazer festival em outro lugar, com certeza a nossa vaga vai estar garantida. E é o seguinte: A vaga já está garantida o ano que vem, no segundo de Niterói. tá vendo? Quem não chora não mama. Se eu não falo isso, o convite não ia sair. Não, né? já está garantido. Vai apertando que sai, tá vendo como é que é? Viu aí, galera? Se não apertar, não sai. Aí, ó. Vamos apertar, muito obrigado pelo convite. De antemão está aceito. Aliás, tem uma outra coisa que Silvério não sabe ainda. Silvério é o nosso sócio afetivo número 1. E ontem... E ontem o Reco do Bandolim foi convidado com referendo do nosso presidente para ser o sócio afetivo número 2, do que ele aceitou e nos honra muito. Diz que vai ter uma bronca do Hamilton de Holanda que queria ser o segundo. Depois a gente conversa com ele, né, Silvia? É isso aí. O Reco não achou ruim de ser o segundo, não? Não, Queria ser o primeiro? ficou entusiasmado. Então tá bom. Inclusive o Reco disse ontem aqui de bom som que vai copiar isso que nós estamos fazendo aqui em Brasília. Que ele achou sensacional esse tipo de coisa para o interesse que nós temos, para o objetivo que nós temos, que ele vai copiar isso em Brasília. Você se lembra que lá em Paraty, há 10 anos atrás, nós tentamos fazer isso. Exatamente. Então, não é de hoje que nós estamos tentando fazer isso. Isso não é uma ideia que surgiu ontem. Tem 10 anos que nós estamos gestando isso e está materializando hoje. Tomara que essa semente frutifique e seja feita em outros locais. A gente não está fazendo nenhuma novidade. Nós estamos juntando 3 amigos aqui. Nós podíamos estar no bar tomando cerveja, a conversa seria a mesma. É uma coisa simples. O Assir também tivesse aqui, já está participando, mas a conversa é essa. O Cício esteve aqui, o Hélio, o Rep do Bandolinho, o Marcos Flávio. É uma conversa solta, limpa, sincera. Então, as dificuldades de fazer choro na praça, por maiores que elas sejam, elas são
pequenas diante do prazer de fazer isso. Sensacional. Isso mesmo. E a gente percebe o seguinte: quantas praças nós temos aqui em Belo Horizonte? O Silvério estava comentando no Rio, os coretos, né? Enquanto, aí a gente pode levar isso para adiante. Teatros que estão fechados, raramente ocupados, né? Então, essa importância, eu acho que primeiro esse acesso à praça, a importância dele é maior porque é um acesso gratuito. O acesso ao teatro, aí tem que pagar, né? já é franqueado. Então, por isso a gente vai levar muito sério essa ideia, né, de ocupação das praças, né? O choro da rua é um sucesso lá no Rio, o choro na praça, que já é antigo, há muitos anos, né? O próprio Cirantão, nós fizemos vários eventos, né, com a CIR, lá no Parque Mangueiras, né? Então, realmente essa grande intenção do Clube do Choro, de popularizar essa música nossa cada vez mais. Ele falou do choro na rua, só pegando aqui um gancho. Nós acabamos de gravar um CD, agora em parceria com a Biscoito Fino. Quem quiser acessar o CD do Choro na Rua, hoje em dia não temos mais disco físico, né? A gente fala CD físico. Então, se vocês quiserem acessar lá no Spotify, em todos os canais da internet, vocês podem botar lá o Obrigado Zé da Velha, é o nome do CD do Choro na Rua, e vocês vão ouvir lá 12 faixas que a gente acabou de lançar agora nessa Semana do Choro em Niterói. Então é isso, Choro na Rua, o BH Choro na Rua, a Escola Rafael Rabelo na rua, a Escola Portátil na rua, as pessoas na rua. A gente tem que ocupar os espaços com coisa boa. A vida é curta e a gente precisa fazer isso com muita sabedoria e com urgência, porque essa música nossa, ela é nossa e é uma música que a gente ama, faz isso tudo com muito amor. Eu vejo e aprendo muito com o Paulo e com a Cirantão. O que vocês fazem aqui em Belo Horizonte, esse movimento é robusto e Belo Horizonte é uma cidade que tem um potencial incrível e a música está cada dia crescendo mais. Eu sei porque quando eu venho aqui, os convites é para ir segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, quer dizer, para eu ficar aqui em Belo Horizonte, eu tenho que ficar uns 2 meses para ir em todos os lugares. Então, parabéns aí ao Clube do Choro e ao projeto de vocês. Pois é, eu quero aqui também chamar para essa roda, que aí já não... É uma palestra, mas que virou uma roda também de conversa boa sobre o choro. Eu, há muitos anos, como comunicador de rádio, conheci um estudante ainda de comunicação que gostava de fazer música e ia ao meu programa levando sempre as suas canções. Ele se tornou um grande jornalista e de caderno de cultura, um grande escritor e compositor, e eu gostaria que ele também estivesse participando aqui, dando a sua impressão a respeito desse movimento do choro que Belo Horizonte traz, que é o nosso Jorge Fernandes dos Santos. Obrigado a você. Boa tarde, amigo, Celinho, Silvério, Paulo. Bom, fui pego de surpresa aqui, eu vim prestigiar aqui a roda de choro, o debate, e fui pego de surpresa pelo meu amigo e padrinho, a Cirantão. E eu queria lembrar que Belo Horizonte teve choro desde o início da sua história, porque a história de Belo Horizonte se confunde um pouco com a história do choro, porque o choro surge no Rio de Janeiro, no final do século XIX, quando Belo Horizonte estava planejada e sendo construída. O choro surge da fusão do lundu com a polca de origem europeia e o lundu de origem africana. E os 8 batucas do Pixinguinha, Donga, João da Baiana e outros, os 8 batucas estiveram em Belo Horizonte em 1928, se eu não me engano. Para quem não sabe, foi o primeiro grupo de música brasileira a fazer um show na Europa, em Paris e também em Buenos Aires, na Argentina.
E esse grupo se apresentou em Belo Horizonte, no Teatro Municipal e em alguns dos cinemas da cidade naquela época. E isso influenciou muitos artistas. Também naquela época, o famoso Canhoto, que era um grande compositor paulista, se apresentou aqui em 1911, e a apresentação dele num dos cinemas da cidade teria influenciado Mozart Bicalho, que é um grande compositor e músico de Belo Horizonte, professor de música, inclusive, autor da famosa música Gota de Lágrima. Então, Belo Horizonte está muito ligado à história do choro. Meu pai dizia que meu avô, pai dele, o senhor Ricardo, que era um pedreiro, mestre de obras, era também luthier. Quando jovem, fez parte de um grupo de choro em Belo Horizonte, nos anos 20. Então, esse evento que o Assir Antão, o Paulo, o Grupo do Choro realiza há 12 anos e que eu acompanho há algum tempo, vem no rastro dessa tradição musical de Belo Horizonte. Porque aqui nós temos todos os gêneros de música que vocês pensarem, inclusive o choro, inclusive o samba, e o clube da esquina, e o rock, e o rap, e o funk, e a seresta. Belo Horizonte é muito rica de música. E esse evento, que é muito importante para a nossa cultura, para a nossa agenda cultural, ele cumpre essa tradição de divulgar. E é também um ponto de encontro dos grandes chorões da cidade, porque eu acompanho as rodas de choro há muito tempo como espectador e pesquisador, e vejo chorões em vários bares, em vários locais da cidade, praças, feiras, e no evento BH Choro, eles se encontram. É a chance de todos eles estarem aqui, ou tocando com os grupos daqui, com os grupos de fora, ou prestigiando os colegas. Então é um evento muito importante, que celebra uma tradição musical da cidade. Belo Horizonte foi, antes de tudo, uma cidade da música. E a música é um dos grandes patrimônios que nós temos aqui, graças, inclusive, à presença da banda de música militar, que formou vários músicos. Para vocês terem uma ideia, na primeira metade do século XX, os cinemas de Belo Horizonte tinham suas orquestras, porque o cinema era mudo e as orquestras animavam os filmes. E eram orquestras contratadas com maestros, músicos, eruditos, inclusive. Então é isso, eu acho que esse evento coroa isso e é bom que exista e que continue. E, para quem não sabe, esse ano eu vou lançar um livro, agora vou fazer meu comercial, que se chama Belo Horizonte em Letra e Música, no qual eu conto a história das músicas que falam da cidade e conto a história dos locais que as músicas falam. Eu entrevistei mais de 50 pessoas, a maioria músicos, alguns pesquisadores, entre eles o Assir Antão. Então é um prazer estar aqui prestigiando e poder ver os melhores músicos da cidade aqui, que vão tocar daqui a pouco. Obrigado. Obrigado ao Jorge Fernandes dos Santos. O pessoal, agradecer ao Jorge Fernando. Como eu disse a vocês, o choro da cidade somos nós. Então, o Fernando é mais um que é o choro da cidade. Né? É muito bom. Todos nós somos o choro da cidade. Agora, nós estamos chegando já próximo ao horário do primeiro show. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Agora eu vou ficar no lugar do Silvinho, que eu vou fazer uma pergunta para ele. O Silvio é uma pessoa que, além de ser um grande músico, o Silvio tem uma preocupação muito grande com a qualidade dos grupos que ele lidera. Então, o Silvio gravou vários LPs com o grupo Flor de Abacate, que foi fundado por ele e durante muitos anos fez sucesso e faz até hoje. Silvio, me diga aí, como é que foi a luta do seu grupo? Na verdade, não tem muito mistério. Se você gosta de música, quem gosta de música, sabe, deseja estudar, deseja aprimorar conhecimento. E eu tive a sorte de ter uns amigos do lado, né, que todos tinham o mesmo empenho. Então, eu pergunto ao Silvério, isso é comum. Quando você está do lado da equipe, né, todos trabalhando em prol da música, né, não tem como dar errado. Então, é por aí. E eu acho que
E a nossa maior intenção mesmo, quando nós montamos os grupos, é de influenciar também outras gerações, né, os jovens, né, e graças a Deus, como o Silvério comentou, você também, né, a gente está vivendo um momento efervescente do choro, em que jovens aí de 17, 18, né, adolescentes, já estão tocando muito bem, muito em função do que nós, no passado, deixamos, tanto em material didático, né, ou de gravações. Por exemplo, no meu tempo, para a gente aprender a tocar choro, a gente não tinha partituras, não tinha acesso a partituras. Eu tinha acesso a partituras de violão, mas não tinha acesso a partituras de choro, com a cifragem, a melodia do choro. Então a gente tocava escutando os discos, né, e pegando as músicas de ouvido. Então essa geração, eu considero a geração minha, a geração do Hélio, do Cícero, do Camargo, do Zé Carlos, né? Nós aprendemos dessa forma. E nos envolvemos e nós criamos em nós uma missão de passar esse conhecimento para os mais jovens. Felizmente todos nós fazemos isso. Zé Carlos, Cícero, todos são os mestres. Aliás, a geração do Cícero e do Zé Carlos são os nossos mestres, né? Sempre vão ser, graças a Deus. Então é por aí, eu acho que a gente, quem gosta da música, faz com amor, né? Normalmente até os amigos, os colegas que são mais próximos, esses aí você desenvolve o trabalho coletivamente, tanto o nome do Silvério, coletivo, Choro da Rua, não é à toa. É um trabalho de equipe, né? É um trabalho em que todos, grandes músicos estão tocando, né? Todos, cada um com o seu trabalho individual, mas fazendo uma música assim impecável, uma música maravilhosa. Eu vou fazer a mesma pergunta para o Silvério, mas antes eu gostaria de registrar para que vocês, para quem conhece, relembrar, e para quem não conhece, ficar sabendo. Silvério tocou com o Tim Maia durante praticamente toda a carreira do Tim Maia. Silvério tocou com o Zé da Velha num grupo, talvez o grupo de choro mais famoso que nós temos no Brasil, né? Ou seja, o grupo do Silvério e do Zé da Velha. Silvério tocou com o Luiz Melodia durante muitos anos, acompanhou gravações. Silvério tocou com Cidade Negra durante muito tempo. Então, uma pessoa que tem um currículo desse, que tocou com essa turma toda, né? E é uma pessoa aberta para vir aqui a Belo Horizonte. Às vezes eu não tenho dinheiro para pagar Silvério que ele merece, ou pelo menos um cachê razoável. Eu falo, Silvério, a situação é o seguinte, meu compadre, é um pega-ratão, tem um dinheirinho para tomar uma cerveja, nem hotel eu tenho dinheiro para pagar, você vai dormir na minha casa. E ele vem pelo pega-ratão, famoso. Falou, como é que é o pega-ratão aí? O pega-ratão é isso, o ratinho tá meio magro e tal, é um camundongo. Então eu gostaria que Silvério, o rei do pega-ratão, que ajuda a gente demais da conta, que prestigia o Clube do Choro, que luta para luta, dissesse como é que foi a vida dele tocando com esse pessoal tão importante e sendo tão generoso para tocar conosco e com outros grupos até menores que o nosso. Eu comecei na banda de música, né, no interior. Quando eu fui morar em Niterói para estudar, eu comecei a tocar na noite, nos bares, aquela coisa normal de um músico. Assim como o Silvio falou, na minha época, quando comecei a tocar choro, nos anos 80, por incrível que pareça, não tinha as partituras de choro. Eu aprendi a tocar choro com o Zé da Velha. O Zé da Velha foi meu grande mestre. Como que eu aprendi a tocar choro com o Zé? Eu comecei a frequentar os lugares que ele tocava. Eu ia para o subúrbio, lá em São Cristóvão, ouvia o Zé tocar com o Mário, ouvia ele tocar com o Paulo Moura. Eu ia na Penha, na casa do Álvaro Carrilho, do irmão do Altamiro Carrilho, fazia as rodas, e essas rodas participavam vários músicos, Maurício Carrilho, Álvaro, Josias da Flauta,
o próprio Altamiro, o Paulo Moura, o Joel do Nascimento. Então eu tive o privilégio de aprender com esses caras. Eu ia para as rodas, eu não sabia tocar os choros, mas eu ouvia, né? E depois procurava tirar essas músicas, ouvia os discos dele, essa coisa toda. Aí logo em seguida eu comecei a tocar com esse flautista, que é o Cláudio Famuguel. Eu conheci o Zé da Velha e comecei a frequentar as rodas. Em 85, um guitarrista amigo falou para mim assim: Silvério, o Tim Maia está montando a banda Vitória Régia de novo, porque a banda antiga saiu, e eu fui tocar na banda Vitória Régia em 1984. O Tim Maia, ele de vez em quando mudava a banda, né? Então aquelas coisas dele, não sei o quê. E essa banda eu toquei durante 12 anos no time. Então para mim foi muito importante essa trajetória tocando com artista. E em seguida, em 84 eu comecei com o Tim Maia, e em 85 com o Luiz Melodia. Fiz uma excursão grande com Melodia, porque o choro sempre teve na minha vida, mas eu não conseguia sobreviver de choro, né? Eu tinha que tocar com os artistas que eram famosos. Aí viajei o Brasil inteiro, viajei a Europa com Luiz Melodia, com o próprio Cidade Negra. Eu toquei a vida inteira, eu toquei com artista. Agora, eu gravei o primeiro CD com o Zé da Velha em 1994, Paulo, por incrível que pareça. Eu gravei 7 CDs com o Zé. Em 1994, nós gravamos o primeiro disco pela Quarup, e esse disco foi indicado para o Prêmio Sharp da música. Aí é muita sorte, né? E junto com o Tom Jobim e o Zé Nogueira. Eu me lembro que o Tom Jobim morreu naquele ano, né? E esse CD foi indicado. Aí eu fui lá no Teatro Municipal com o Zé da Velha. O Tom Jobim ganhou essa homenagem, e o disco dele ganhou o Prêmio Sharp da época. E a gente continuou assim. Quando eu comecei a tocar com o Zé da Velha, a gente não queria montar uma dupla para tocar. As coisas foram acontecendo. Eu tocava com os artistas, e quando eu estava fim de semana ou domingo, eu encontrava com o Zé e a gente fazia as rodas em Olaria, no centro do Rio. E a minha vida foi assim, a vida toda eu vivi de música, mas o coração sempre no choro. Sempre convivendo, sempre aprendendo com os grandes chorões. E para mim, essa coisa de tocar com os artistas foi muito importante, que eu aprendi muita coisa de produção, vendo como é que funciona um grande artista tocando em palcos grandes. Eu aproveitava os shows com o Tim Maia, levava o meu disco do Zé da Velha para a rádio. Eu chegava, tem esse disco aqui. Inclusive tem até uma história engraçada que, quando nós gravamos o primeiro disco, eu fui gravar um programa na TVE, lá no Rio, e tinha ensaio da Vitória Régia nesse mesmo dia, né? Aí o cara que toca saxofone falou: eu não vou poder chegar cedo, porque eu vou gravar esse programa e não vou chegar mais tarde no ensaio. Muito bem, eu fui gravar o programa, e quando cheguei lá no recreio para ensaiar com o Tim Maia, tinha um recado da cozinheira dele. Falou: o senhor Tim Maia quer falar com você. Ele está lá dentro do quarto, quer falar com você. Eu cheguei atrasado, tipo assim, o ensaio começava meio-dia, eu cheguei 3 da tarde. Aí quando eu cheguei lá no quarto, o Tim Maia estava deitado assim, toda à vontade, com um controle remoto na mão. Ele falou assim: ô Silvério Bacon, ou você toca na Vitória Régia, ou toca com o Zé Budera. Aí eu falei: ô Tim, eu estava gravando um programa, não sei o quê. Aí inclusive trouxe um CDzinho para você. Ele deu o CD para ele. Aí o que ele tinha feito? Ele tinha gravado o programa no vídeo cassete, eu tocando com o Zé da Velha. Ô Silvério,
você toca na Vitória Regia ou toca com esse Zé Bodega, mas eu gostei do som de vocês, bom barato, gostei pra caramba aí. Aí, pô, pronto, começou a me chamar de velha, depois disso ele veio de me chamar de Silvério e chamava de velho. Aí, pronto, deu tudo certo. Essa história é bem bacana porque o Tim era um cara muito antenado, gostava de música e respeitava o choro, né? Então, quer dizer, ele ouvindo eu tocar com o Zé e falando, não, tá tudo certo, vamos lá, vamos ensaiar. Aí continuei na banda e toquei com ele esses 12 anos da minha vida, toquei com Ed Mota, com Paulinho da Viola, tive o privilégio de tocar com esses grandes artistas e vivo aprendendo. Agora estou fazendo um espetáculo incrível, convidado pelo maestro Henrique Cazzi, e só de música inédita do Pixinguinha, com o neto do Pixinguinha, que é o Marcelo Viana. Inclusive eu cheguei em Belo Horizonte hoje, que eu estava em São Paulo tocando no Sesc. Esse projeto são 50 músicas que estavam guardadas no baú do Pixinguinha, são músicas inéditas. Inclusive, se vocês quiserem ouvir esse CD, já está no Spotify, são os discos Pixinguinha Como Nunca. Pode acessar, que já tem 3 CDs gravados. E eu estou fazendo uma turnê grande com eles, com o Carlos Malta, com o Henrique Cazzi, o Marcelo Caude e com o próprio neto do Pixinguinha. Então, minha vida foi essa, Paulo. Né? Assim, eu acho que a gente, essa coisa da música, eu só tenho a agradecer a Deus por ser músico e por ser um chorão, de ser seu amigo, ser amigo do Silvio, de adorar, amar essa cidade, poder estar aqui sempre. Eu sempre falei com eles, eu queria morar um pedaço da minha vida em Belo Horizonte, mas quem sabe ainda vai dar certo isso, né? Bom, nós chegamos ao final desse debate. Eu queria agradecer em nome do Paulo, do Silvério, essa presença tão boa de vocês, público ótimo, participativo, e a gente torce que venham mais debates dessa natureza, né? Em prol da música, em prol do choro, né? E eu nesse momento, eu passo a palavra para o Paulo, que vai fazer a despedida final, que a gente daqui a pouco vai subir novamente ao palco para tocar com vocês. Bom, primeiro eu quero agradecer a participação dos meus 2 amigos, dos meus 3 amigos aqui, nessa proposta que nós temos colocada de fazer essa atividade. E eu quero anunciar a vocês, além de agradecer, achar que foi maravilhoso ter feito isso, foi um prazer ter vocês conosco. Eu quero anunciar a vocês o seguinte: a próxima palestra que nós vamos fazer, uma pessoa do público será convidada para sentar na mesa. Porque nós estamos falando aqui agora, nós que estamos aqui em cima do palco. Mas qual é a opinião de quem está lá embaixo? Nós queremos saber. E não queremos saber de rapapé, de tapinha nas costas, não. Nós queremos o microfone para ele sentar aqui e falar tudo que ele está com vontade de falar. Por que nós queremos isso? Para aprender, para poder atender. E a gente precisa ouvir para poder corrigir os erros que a gente está cometendo, para poder melhorar o que a gente está fazendo. Então, o nosso objetivo, nós vamos continuar com essa, eu sou do norte de Minas, com essa peleja que nós estamos, mas nós vamos acrescentar um detalhe, vamos trazer o público. Agradeço a todos, vou passar o microfone ao Assinantão. Vocês, por favor, permaneçam sentadinhos ou em pé, quem está em pé, ou comendo pipoca, quem está comendo pipoca, porque daqui a pouco nós vamos ter a velha guarda do Clube do Choro de Belo Horizonte. E em seguida nós teremos o Clube do Choro de Niterói, liderado pelo Silvério Pontes. É isso aí, minha gente. Olha aqui. O Ministério da Cultura e o Instituto Cultural Vale estão apresentando o BH Choro, 12ª edição. Homenagem ao centenário Valdir Azevedo. O projeto é viabilizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocínio do Instituto Cultural Vale, apoio Clube do Choro de Belo Horizonte, realização Idear Produção, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. A lua está crescente, né? Já é quarto crescente, e ela já deu o sinal da sua
presença aqui na Praça Duque de Caxias. Daqui a pouco nós teremos a Ave Maria da Igreja de Santa Teresa. E depois da Ave Maria, nós estaremos aqui com a velha guarda do Clube do Choro de Belo Horizonte. Um pouquinho só. Até já!